Hoje nós preparamos um dossiê sobre o apresentador de TV, que se diz um grande e implacável defensor da lei e da ordem, mas possui um histórico de contradições, um histórico de alinhamento com figuras perigosas da política brasileira, e eu vou expor para vocês nesse vídeo todo o passado de José Luiz da Atena. Quem ele tenta esconder ser, quem realmente é José Luiz da Atena. Neste vídeo vamos desvendar as várias facetas do apresentador e quem ele esconde ser por trás daquela figura implacável do apresentador de TV. Vamos examinar a sua trajetória, o seu passado político, as suas alianças e todas as histórias escondidas atrás daquele carisma televisivo e de um político com pautas extremamente populistas. Prepare-se, porque hoje você vai conhecer o outro lado do José Luiz da Atena, o homem por trás do microfone. Se ele realmente é quem diz ser. A verdade é que o da Atena é um puro suco de esquerdismo. Começou a sua carreira jornalística no rádio esportivo, mas logo migrou para a TV. Ele já despontava na Rede Globo em 1989, quando foi demitido por, pasmem, subir no palanque do Lula. Foi naquela oportunidade que ele migrou para a Rede Bandeirantes de televisão. Ele filiou-se inicialmente ao PT em 3 de abril de 1992 e ficou filiado ao partido do Lula até 2015, quando em setembro se desfiliou do PT para oficializar a sua filiação ao PP, então Partido Progressista. Depois da sua rápida passagem pelo PP, ele filiou-se ao PRP em 2017. Em junho de 2018, filiou-se ao quarto partido, o DEM. A ligação tinha como intuito uma possível candidatura ao Senado, que nunca aconteceu. Foi a primeira da Atenada, ele desistiu. 2 anos depois, em 2020, da Atena assinou sua filiação ao MDB. Na ocasião, ele deixou em aberto se seria candidato a prefeito ou vice na cidade de São Paulo. Não foi candidato a nada. Logo mais, em 2021, filiou-se ao PSL, como pré-candidato à presidência pelo partido que elegeu Jair Bolsonaro. Mas antes mesmo da eleição, em 2022, filiou-se à União Brasil. Da Atena foi anunciado na coligação do ex-governador Rodrigo Garcia como candidato ao Senado. Mais uma vez, ele desistiu. E o mais interessante é que mesmo anunciado como parte da chapa do Rodrigo Garcia, ele saiu do União Brasil e filiou-se ao antigo PSC. Na ocasião, ele colocou seu nome à disposição para ser candidato ao Senado. Ele seria um senador por São Paulo na chapa do governador Tarcísio de Freitas, algo que você sabe, nunca aconteceu. Naquela eleição foi bastante interessante, porque primeiro ele datenou o Rodrigo Garcia, e depois ele datenou o próprio Tarcísio e não saiu candidato ao Senado de maneira alguma. Foi quando em março de 2023 ele voltou a guinar a sua biruta para a esquerda e filiou-se ao PDT de Ciro Gomes. Na ocasião, ele visava uma candidatura à Prefeitura de São Paulo pela sigla, mas isso não durou muito. 8 meses depois, ele se desfiliou do PDT, alegando motivos de ordem pessoal. Quais motivos seriam esses? Então, em dezembro do ano passado, ainda em 2023, ele filiou-se ao PSB, ensaiando disputar as eleições pela 5ª vez, agora como vice de Tabata. Havia até um acordo firmado, a chapa seria Tabata prefeita e da Atena vice. A questão é que o da Atena tem uma grande mania de grandeza e começou a achar que ele era maior que a Tabata. Então ele saiu do PSB e se filiou ao PSDB de João Dória. Isso já demonstra quem é o da Atena, nem ele sabe quem ele é. Uma hora ele tá no partido de esquerda, uma hora no partido de direita, aponta pro centro, vai pra cima, vai pra direita, volta pra esquerda e nunca até então era candidato. E aí é importante rememorar essa frase do da Atena, como ele se coloca como bastião da moralidade. Só ele é um ungido que pode consertar a política do mundo. Olha só, não queria estar aqui, estou aqui a contragosto pra caramba, mas estou aqui por um compromisso sagrado com o povo do Brasil. E acrescentou, vocês podem ter um político de péssima qualidade, uma porcaria, mas terão um cara que vai ser uma coisa só, honesto com vocês. Vamos concordar? O da Atena não é honesto, nem com ele mesmo. Afinal de contas, quem é o próprio da Atena? Eu duvido que ele saiba. O interessante é que ele acumulou ao longo de sua carreira inúmeros processos, a sua grande maioria por danos morais. Eu queria passar o vídeo mostrando todos os processos do da Atena, mas são 264, e vamos concordar que o vídeo vai ficar muito chato. Então, eu separei alguns mais interessantes. Se você duvida, tá aqui o Jus Brasil do da Atena, um número muito claro, 264. Em 2020, olha só que interessante, da Atena é condenado a pagar 20 mil reais em cadeiras de roda após ofender a Xuxa. A frase que o da Atena disse com relação à Xuxa: uma das poucas vezes que eu quis dar umas palmadas no meu filho Joel, e foram bem poucas, é quando ele assistia aquela garota de programa infantil que cresceu e continua infantil. E além disso, imbecil. Em outro caso, em 2023, o da Atena foi condenado a indenizar uma mulher em 10 mil reais porque ele apresentou ela, pasmem, como morta. Na reportagem, ele apresentava uma vítima de feminicídio e colocou a imagem da pessoa viva. Imagine o impacto que ele causou na vida dessa pessoa. Naturalmente, a Band reconheceu o erro e ele pagou a conta. Ainda em 2023, a justiça condenou o da Atena a pagar 50 mil reais em indenização a uma advogada, a qual ele se referiu como integrante de um grupo de prostitutas que aplicava golpes contra idosos. Ou seja, não há o menor compromisso com a verdade no jornalismo do da Atena. E ele também foi condenado pelo STJ a indenizar um operador de telemarketing em 60 mil reais após apontá-lo como estuprador. O homem foi absolvido. O operador alegou que teve a sua imagem, além da placa do carro, divulgados pelo da Atena em 2011. E vamos concordar, não existe nada pior do que você ser anunciado em rede nacional como estuprador sem que o seja. O da Atena, volto a dizer, tem compromisso com o sensacionalismo, não com a verdade. Os processos apontam isso. E aí essa aqui é a cereja do bolo. A justiça aplicou uma multa de 4,7 milhões de reais à Rede Bandeirantes por descumprimento de uma condenação judicial. E aí vem esta matéria. Da Atena falta ao trabalho para não ler decisão judicial no Brasil urgente. Entre as condenações, ele teria que ler uma decisão. Mas o ego do da Atena é maior que a própria barriga. E naturalmente ele não quis se expor ao ridículo de ler uma decisão de algo que ele mesmo cavou. Então ele fugiu do programa. E aí a inglória tarefa ficou para o repórter Lucas Martins, que, além do direito de resposta, a emissora terá que indenizar a companhia aérea. O valor se refere a um caso de 2009, quando o da Atena, e não a Band, não conseguiu embarcar em um voo na Grécia e passou a criticar a companhia Alitalia ao vivo no programa Brasil Urgente. Ele comparou a Alitalia com Adolf Hitler.
E aí a gente vê que o Datena se vale do fato de ser jornalista para advogar em causas próprias, achincalhando a imagem de pessoas ou empresas que ele não gosta. Ou seja, é um sujeito que já tem um viés autoritário, que pratica abuso de poder midiático ao simplesmente ficar falando o que ele bem entende ao vivo e todo mundo tendo que suportar as críticas desarrazoadas, incomprovadas e completamente ácidas do apresentador. E vale destacar que a atitude do Datena, covarde, de fugir do programa para não ter que ler a nota do problema que ele mesmo causou, demonstra a falta de compromisso do apresentador com a ética e com a verdade. Mas não para por aí não. Bruna News, funcionária da rede Bandeirantes, que era uma antiga repórter, acusou José Luiz Datena de assédio. Pasmem. Quando aconteceu o assédio real, frente a frente, decidi procurar a justiça e denunciar, afirmou Bruna Drills. O apresentador da Datena negou. Em entrevista ao Fofocalizando do SBT em 2019, Bruna confirmou denúncias envolvendo o apresentador que foram publicadas pelo site de notícias da TV, afirmando que o fato teria ocorrido por volta do meio do ano passado, ou seja, em 2018. Segundo as acusações, uma confraternização com a equipe, Datena teria dito frases como: já bati muita pra você nem imagina o quanto, e é um desperdício você namorar uma mulher. Não deve ter conhecido o homem certo. Essas foram as palavras que o Datena teria dito à apresentadora, segundo a própria apresentadora. A Bruna disse que enviou uma carta pra emissora relatando o assédio, mas ficou chateada com a postura da emissora. E logo depois ela afirmou isso, que ela foi induzida a inocentar Datena de assédio. Ela havia o acusado do assédio sexual que eu relatei pra vocês. E após declarar que mentiu sobre a acusação sexual contra o apresentador, ela afirmou ter sido induzida a assinar a carta na qual se retratava e inocentava o jornalista. Isso é extremamente severo. Pior que o assédio é você agir dolosamente para calar a vítima, vamos concordar. E aí o Datena foi denunciado sob acusação de racismo em duas ocasiões. A informação consta da sua certidão de antecedentes criminais apresentada à Justiça Eleitoral. Tá aqui, crime de racismo. Nas duas vezes, em 2005 e 2012, os inquéritos foram arquivados, porque não há nenhum processo decorrente deste inquérito, não houve ação penal, nem sequer denúncia. Ou seja, foi aberto o inquérito e não houve denúncia. A questão é que bem provável que isso aconteceu anteriormente do racismo se tornar um crime inafiançável. E vale lembrar que o Datena inclusive cogitou a sair na chapa do Guilherme Boulos. Afinal de contas, são duas faces da mesma moeda. Dá uma olhada no vídeo entre o Guilherme Boulos e o Datena firmando uma aliança. Agora, como peitar o Lula? Não é o PT, como peitar o Lula? Não é que o PT não gosta de você, o PT não vai do Lula também. O PT também não vai do Lula. O PT tem feudos. Verdade. Agora, por que raios o Datena finge ser alguém que defende pautas da segurança pública e ao mesmo tempo tenta se aliar ao Guilherme Boulos? Isso é no mínimo incoerente. O Datena, ao se aliar com o invasor, ele se distancia do seu discurso em tese neutro e na verdade deixa bastante claro ser um lobo em pele de cordeiro para implementar pautas socialistas. Ele tenta manter uma máscara de imparcialidade, uma marca de implacabilidade contra o crime, mas na realidade é um lobo em pele de cordeiro. E aí o que ele faz? Ele nega a aliança com o Boulos, que está gravada no vídeo, e aí ataca quem? O vazamento do vídeo, canalha. Só que o que acontece é que em 2020 o próprio Datena confirmou que o Boulos chamou ele para ser vice, e a questão é que até hoje eles flertam, basta ver os debates. Só que não para por aí não. No dia seguinte às eleições de 2022, o Datena convidou o Guilherme Boulos ao seu programa, talvez para comemorar o primeiro emprego do invasor. As imagens estão aqui. E vale lembrar que o Datena sempre foi elogioso ao Lula. Datena diz que Lula fez governo superior ao de Jair Bolsonaro. Eu fico imaginando em que mundo o Datena vive. Talvez no dele, que ganha milhões por mês, naturalmente, possa ter sido melhor, porque para a população brasileira, claramente a gestão Bolsonaro foi muito melhor que a do Lula. Mas quem fez o melhor governo, Luiz Inácio Lula da Silva ou Jair Bolsonaro? Claro que foi o Lula. O Lula não foi eleito 3 vezes à toa. É óbvio que foi o Lula. E é surreal comparar o governo Lula com o Bolsonaro. Primeiro pelos escândalos de corrupção do governo Lula. E segundo porque o Bolsonaro enfrentou uma pandemia global e conseguiu vencer. Foi exitoso no combate à pandemia. E essa tentativa de revisionismo histórico, que tenta pintar o Lula como herói e o Bolsonaro como vilão, nada mais é do que uma estratégia suja da esquerda e um complô da imprensa para limpar a imagem do descondenado. E aqui nós vemos quem realmente o Datena é. Datena afirma que chapa Lula-Alckmin salvou o Brasil do extremismo. Abrindo aspas para o Datena. O Brasil sofreu tanto nos últimos anos, com dificuldades enormes, por não entender o que significa democracia. E democracia é a única coisa que salva o país, afirmou Datena durante sua filiação ao PSB. Mas aí, como assim salvou o Brasil do extremismo? O Lula, ele se alia e elogia ditadores e terroristas, como Nicolás Maduro, mais recente. O Alckmin foi à posse do presidente do Irã cercado de terroristas. As imagens falam por si só. E vale lembrar que o Datena apoiou o Bolsonaro em 2022, inclusive era seu candidato ao Senado antes do próprio Datena desistir. E depois tem um vídeo que ele diz que apoiou o Bolsonaro ao cacete, o último cara que votou foi o Lula, tá aqui, ó. Eu apoiei o Bolsonaro, o cacete que eu apoiei o Bolsonaro. E vale lembrar que em 2011, no Roda Viva, o Datena falou ser um cara de formação de esquerda, tem até charge. Mas a questão é, qual é a foto que ele ostenta na sala da sua casa? Do Che Guevara, o assassino cruel que colocou Cuba sob as mãos de uma ditadura. E tem até essa entrevista ao UOL. Vou falar o quê? Isso me lembra um livro do Che Guevara, O Diário da Motocicleta, que virou um filme depois. Ele mesmo escreve no começo do livro. Olha, isso aqui é minha vida. Se você gostou, legal. Se você não gostou, você que se exploda, cara. O Che Guevara foi ministro do Fidel Castro em Cuba. Ele fuzilava pessoas e participou do massacre da Revolução Cubana. É nele que o Datena se espelha. E aí nós vemos no ato da convenção partidária do Datena o seu total desequilíbrio, onde ele xinga os próprios militantes do PSDB. Esse vídeo é incrível, dá uma olhada. O legal é que se abrisse o portão, o Datena ia correr feito um cachorrinho acuado. Mas ali é todo valentão, cercado por uma grade e seguranças. E ele é tão desequilibrado que o Pablo Marçal alugou um triplex na sua cabeça. Ele ficou completamente descompensado. O debate partiu pra cima do Marçal. Por favor, Datena. Datena, por favor, Datena, por favor. Fica aqui, Datena. Fica aqui, ó. Entra, segurança. Fica bem aqui, ó. Segurança, por favor, aqui no palco. Ah, que isso? Por favor. Está desequilibrado, Datena, por ó. Quer favor, ser não pode prefeito sair é ditador.
Depois ele pediu desculpas, mas disse que o Marçal é um psicopata ou sei lá o quê. Olha, um sujeito com histórico do Datena pode fazer de tudo, menos criticar alguém. Afinal de contas, o Pablo Marçal é um sujeito que tem lago. Diferente do Datena, que vira conforme o vento, parece uma biruta de aeroporto e não tem um pingo de postura, não tem um pingo de inteligência socioemocional. É um sujeito completamente arrogante e desequilibrado. E aí o que nós temos hoje é mais um cheirinho de Datenada. Datena admite choro de perdedor, desiste de caminhada e compara PSDB ao Corinthians. Equipe instiga o Tucano a ir às ruas pedir voto, mas esse apresentador reluta e diz que não é Moisés para andar todos os dias. A questão é que não adianta andar, não adianta fazer campanha. O PSDB está se esfacelando e o Datena não tem a menor condição de disputar a eleição. Não tem condição psicológica, psicotécnica para ser prefeito e também não tem capacidade, não tem popularidade. Não adianta ele ir pra rua se o povo não quer ver ele. E aí ele reclama de quem? Do Pablo Marçal, que nem tem tempo de TV. E aí outro ponto é, segundo ele, a discrepância de verbas entre os candidatos para patrocinar a campanha. Ah, isso é choro de perdedor da Datena. E o Datena só que aí ele conclui: a equipe é boa, o partido me deu tudo o que precisava, falha eu assumo, meu desempenho político até agora não foi bom. Eu não consegui passar minhas ideias. Eu fico pensando quais seriam as ideias dele. Olha, tempos de... Aí ele termina: o PSDB é um partido muito forte, com grande chance de se reerguer, mas que foi prejudicado por muitas vaidades. Muita gente usou o partido para se promover. O partido vive de uma situação complicada. E não é só no Brasil. Entenda uma coisa, Datena. Assim como sua campanha, o PSDB acabou. Não existe mais, com a graça de Deus. A grande verdade é que o Datena é um aventureiro político. Ele é aquele filósofo de política do boteco. Sabe tudo, tem solução fácil para tudo, mas quando enfrenta uma disputa eleitoral, não sabe nem por onde começar. A campanha do Datena está se esfacelando. E o resultado pífio que ele enfrentará nas urnas no próximo domingo, dia 6 de outubro, vai sepultar de uma vez por todas o voo da galinha, que é a candidatura